preciso que, além da saúde física, nós também sejamos saudáveis psiquicamente e socialmente. Os que levantaram a mão, que eram saudáveis, são saudáveis nessas 3 áreas? São saudáveis, verdadeiramente, parabéns. Aí eu vou complicar mais um pouquinho. Alguns médicos americanos, veja, americano, viu? Enquanto o Brasil é o berço da pátria do Evangelho, os americanos resolveram investigar e chegaram a esta conclusão, que além de bio, psíquico e social, uma perfeita saúde também tem que atender o ecológico e o espiritual. Olha aí a situação complicando. Ora, quer dizer que para eu ser saudável, não basta não ter saúde física, mas eu tenho que estar bem de cabeça, eu tenho que estar bem socialmente e eu tenho que estar bem ecologicamente e espiritualmente. E aí, complicou ou melhorou? Complicou e melhorou, não foi? E agora, quem é que é saudável completamente aqui? Eita, danou-se. Aí agora diminuiu um bocado. Diminuiu muito, não foi? Pois é, veja como é complicado isso, a gente estabelecer um padrão de saúde. Como estabelecer esse padrão de saúde na nossa existência, se nós somos produto do meio e estamos interagindo com uma série de situações negativas? Nossa cabeça, nossa mente não para de pensar. Ou tem alguém aqui que organiza direitinho o pensamento? Quem é aqui que tem um pensamento controlado, que consegue controlar o pensamento? Cadê? Ninguém levantou a mão? Vamos ver. Vamos lá. Vejam só. Nossa consciência, ela atua em tudo que nós fazemos. Por exemplo, agora eu estou conversando com você, quem está atuando é a minha consciência. Eu estou aqui olhando para vocês, conversando com vocês, passando um recado. Isso é a minha consciência. No segundo plano, existe a subconsciência, que ela não para de trabalhar. Porque eu estou conversando com vocês aqui conscientemente e o meu subconsciente está trabalhando, abrindo as janelinhas da minha memória, buscando as informações que eu preciso trazer para vocês. Além de fazer com que eu observe a fisionomia de várias pessoas aqui, se estão atentas ao que eu estou falando ou não. Tudo isso num plano subconsciente. Da mesma forma, vocês estão olhando para mim, estão prestando atenção no que eu estou falando, mas no subconsciente outras informações estão pairando. Ou seja, vocês estão analisando, alguns, talvez nem todos, o que eu estou falando. Já estão se colocando numa postura de analisar. Será que eu tenho saúde mesmo? Estou mentindo? É exatamente isso que acontece conosco. Então, o nosso pensamento, ele não para, ele é constante. Ele é dinâmico. E tão dinâmico que algumas pessoas têm uma doença chamada síndrome do pensamento acelerado. Não consegue parar de pensar de jeito nenhum. Vão para a cama, não consegue relaxar, não consegue dormir, porque não consegue parar de pensar. E aí? Uma pessoa como essa pode ser tida como saudável? Não tenho doença nenhuma física. Não tenho doença nenhuma social. Posso ser considerada como saudável se a minha mente não consegue parar de pensar, para relaxar e eu dormir,
8 horas necessária para o meu organismo? Não é verdade. Então, se a gente analisar direitinho, vamos perceber que nós somos muito doentes. Somos muito doentes. Por quê? Não basta ter apenas a doença física. Porque é tão interessante. Tem pessoas que são doentes fisicamente de verdade, mas são extremamente saudáveis mentalmente. Porque são pessoas positivas, alegres, felizes. Não enxerga o problema da saúde como algo que atormenta. Mas, pelo contrário, enxerga o problema da saúde como algo que precisa ser trabalhado, entendido, respeitado, porque, de alguma forma, compreendeu que foi ele o contribuidor para o seu estado. Compliquei a história? Nós contribuímos para o nosso estado de saúde físico. Emmanuel diz que nossas células são pequenos animais domesticáveis. Ora, se nossas células são pequenos animais domesticáveis, significa dizer que elas atendem a um comando. E de quem é este comando? Nosso. Logo, a minha doença física é decorrente de um comando errado dado por mim mesma. E em quais situações isso ocorre? Diariamente, constantemente. Nós perdemos o controle com muita facilidade. Nós enveredamos no caminho das emoções negativas numa facilidade incrível. É muito fácil nos magoarmos com a atitude do outro. Quem foi traído que não se sente magoado? Me diga. Quem passou por uma situação de ser traído ou traída e não guarde dentro de si um processo de mágoa? É triste, mas isso é uma verdade. Mas sabe por quê? Porque nós não entendemos como trabalhar essas emoções. Porque colocamos, infelizmente, a nossa felicidade na mão do outro. Invariavelmente, nós confundimos a nossa felicidade como regra básica, o outro que pode fazer por mim. Então, eu sempre digo, a minha felicidade depende de fulano, de beltrano, de cicrano, de uma situação, de uma coisa. E aí, quando isso não acontece, o que é que ocorre? Eu fico triste. Eu me revolto. Eu me magoo. E não só isso basta, eu repito constantemente o mesmo pensamento sobre aquele fato dentro de mim. Aquela situação de mágoa que não ficou bem resolvida, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso vai depositando no nosso psiquismo energias deletérias que, consequentemente, virão atingir o meu corpo físico. Porque o meu perispírito, ele é feito um mata-borrão do espírito para o corpo. De tanto ele receber pedradas, ele acaba devolvendo. E é o nosso corpo físico que adoece. Quando nós temos uma doença chamada kármica, é ao inverso. Essa doença vem para o nosso corpo físico como mata-borrão para o nosso perispírito. Alguns dias atrás eu reencontrei um amigo de 20 anos atrás, que eu não o via. E aí ele me dizia triste porque havia perdido a esposa para um câncer. Ela havia lutado durante mais de 10 anos.
O primeiro ela venceu. O segundo ela quase conseguiu. Mas ele me dizia com os olhos cheios de lágrimas, Eliete, ela olhava para as filhas e para mim e dizia assim, não fiquem tristes com a minha partida, porque eu estou muito feliz. Eu estou indo embora leve. E aí o que foi que aconteceu com essa criatura? O corpo físico estava doente, mas a alma estava saudável, plenamente saudável. E ela tinha tanta certeza que ela passava isso para a família. E de uma maneira muito convicta, não fiquem tristes, pois eu estou feliz. Quero que vocês continuem a existência de vocês. E ela não é espírita, não era espírita. Vejam. Isso é uma ascendência moral. Suportou todas as dificuldades da doença, porque um câncer não é fácil de ser tratado. No entanto, ela compreendeu que aquela doença estava apenas no físico e não no espírito. Portanto, no espírito era livre, saudável e ela podia ir feliz. Ela compreendeu essa verdade de uma forma plena e absoluta. Ele me dizendo isso, eu fiquei super emocionada. Porque quando fazemos os atendimentos aqui, quantas pessoas nos chegam desesperadas, porque o joelho dói, porque o pescoço dói, porque a coluna não tem jeito. Porque não consegue descobrir, vai para o médico, faz todos os exames e os médicos dizem, você não tem nada. E a pessoa fica triste porque o médico diz que não tem nada. Porque preferia ter algo fisicamente. Aí o que é que acontece? O médico disse que não tinha nada, aonde eu vou resolver? Na casa espírita, porque deve ser os espíritos. Deve ser os espíritos, não é possível. Se fisicamente eu não tenho nada e eu estou doente, então deve ser a influência dos espíritos. Vou correr para lá e chegam aqui desesperados, querendo, porque querendo, a cura de quê? Do corpo. Vem em busca da saúde do corpo. Aí a gente vai olhar para a pessoa e diz assim, você teve algum problema recentemente? Ou está passando por alguma dificuldade emocional? Aí a pessoa diz, é verdade. Eu passei por isso. Aí começa. Aí você vê a base da doença onde está. Está lá, no emocional, no psiquismo. Aí de tanto lembrar, de tanto vivenciar aquilo, passa para o orgânico. Mas o orgânico não se espelha facilmente, mas continua doente. Como somos complicados. Nós queremos que o outro nos faça felizes. E esquecemos que a base da nossa felicidade está em nós. Na forma como eu vejo a vida, como eu realizo, como eu escolho. Aí muita gente chega e diz assim, olha, estou há 1 ano desempregado. Eu tenho 4, 5 profissões. E não consigo emprego nenhum. Aí, assim, logo de cara a gente faz uma avaliação no momento atual econômico e a gente diz, a gente pensa conosco mesmo, é um momento, né? Está difícil para todo mundo. Aí a gente pergunta, mas e aí, como é que você está fazendo para ir buscar? Não, eu estou jogando currículo em tudo quanto é lado. Eu tenho 4 profissões, então eu jogo para tudo quanto é lado. Não vai conseguir nada. Não tem foco. Não tem objetivo. Apenas tem expectativa de que por ter 4 profissões, aonde ele botar o currículo, pode ser que caia. E não é assim. Se eu não direciono o meu foco, se eu não tenho um objetivo, se eu não sei aonde quero chegar, a vida não me dá resposta.
E pode perceber que naquilo que eu mais firmo o meu pensamento é o que mais vem. E onde a gente firma mais o pensamento? Nas coisas negativas. É onde o nosso pensamento está mais atento. Nos propósitos negativos. Aí, claro, acontece. Eu busquei, eu pedi, eu dei uma ordem. Aí você vai dizer assim, não pedi isso, não quero nada ruim para mim. Mas, e como é que fica o seu pensamento? Tem gente que diz assim, eu vou para essa entrevista, mas eu já sei que não vai dar certo. E aí? O que foi que aconteceu aí? Já deu uma ordem contrária. Já disse que não ia dar certo, não pode dar certo. Porque você já fez uma afirmação. Isso é ser saudável? Médicos americanos resolveram fazer um teste, né? Diante desse conceito da Organização Mundial de Saúde, de que ser saudável é estar bem fisicamente, psiquicamente e socialmente. E aí, quando a gente fala socialmente, a gente imagina, está com um problema de dinheiro, por exemplo. Eu estou devendo muito no banco. Isso é um problema financeiro social. Você não vai estar bem, porque você vai estar preocupado. Não é verdade? Morar numa favela, sem ter os recursos necessários para uma boa existência. Você está bem vivendo socialmente? Não, mas tem gente feliz que só aí dentro. Porque a visão que tem do que tem é diferente da nossa. É muito interessante. Nós chegamos nessas casinhas por aí, nós temos verdadeiras lições de felicidade. Mas também vemos muita dor e muito sofrimento. Então, os médicos americanos resolveram, então, ver essa questão de estender mais esse conceito de saúde. Ora, ecológico. Se eu vivo num lugar onde o ambiente não é bom para a minha saúde, logo vai me provocar problemas de saúde. Numa cidade onde tem muitas fábricas, as emanações fluídicas desse ambiente são pesados, deletérios, vai me provocar saúde, vai me provocar doenças. Se eu tenho um problema asmático e moro numa cidade onde o clima é úmido, eu vou ter muitos problemas. Eu tenho que sair e ir para um lugar mais seco, mas lá eu vou ter outros tipos de problema. Então, ecologicamente, interfere na nossa saúde. O ambiente interfere na nossa saúde. E espiritualmente, o que quer dizer isso? Espiritualmente é que os médicos resolveram dizer, vamos testar. Vamos separar um grupo de pessoas, uns que vão a uma igreja, qualquer, não importa, católica, evangélica, não importa. Vamos separar um grupo que gosta de ir à igreja, que gosta de ir fazer suas orações. E um grupo que não gosta. E vamos ver qual desse grupo adoece mais. E aí eles conseguiram, depois de um certo tempo, identificar que aqueles que iam para a igreja adoeciam menos. Adoeciam menos. Então ficou caracterizado que se você frequenta um lugar religioso, você se predispõe no seu organismo a ficar bem. Eles não ficaram ainda muito satisfeitos e resolveram aumentar essa investigação. Então, vamos separar um grupo de pessoas que vai para a igreja e um grupo que não vai para a igreja, mas que acredita em Deus. Que tem uma fé. Que confia. E vamos avaliar qual desses grupos adoece mais. Aí identificaram que o grupo que não ia à igreja, mas que tinha uma fé, que acreditava em Deus, não adoeciam muito. Então, constatou-se que a espiritualidade, seja ela qual for, que você tenha dentro de você, mas que seja
intrínseca, que você tenha fé, que você acredite firmemente, lhe dará boas condições de saúde. Mas a Organização Nacional de Saúde Mundial de Saúde não aceitou esse argumento. Então, continua sendo apenas o primeiro conceito. Mas os americanos continuam insistindo que quem tem uma fé, mas uma fé vivida, não é aquela fé mais ou menos, não. Uma fé séria. Eu acredito e sei porque acredito. Você tem muito mais força, você tem muito mais resiliência para vivenciar as dificuldades da vida e superá-las, sem adoecer o seu mental e o seu físico. Vejam que interessante. Dr. Décio Landolin é um cirurgião gástrico de São Paulo, espírita. Ele, numa das palestras dele, ele disse que ele atendeu uma cliente e ela se queixava de uma dor no estômago. E ele fez todos os exames e não constatou absolutamente nada. Ela olhou para ele e fez: doutor, eu tenho certeza que eu vou ter câncer de estômago. Aí ele: como? Doutor, eu vou ter. Aí ele, como médico, resolveu investigar tudo que era possível para poder já antecipadamente combater, né? Investigou, fez todos os exames e nada encontrou. Aí chegou para ela e disse: não, senhora, não há a menor possibilidade. Olha, você não tem nenhum sintomas. Na sua família existe alguém com câncer de estômago? Não. Então, não vejo razão para você. Não, mas eu vou ter câncer de estômago, doutor. Eu sinto isso, eu tenho certeza disso. E ele disse que pensou com ele mesmo: poxa vida, essa fé podia ser direcionada no outro aspecto. E ele disse que todo ano fazia exame. Ela vinha todo ano, fazia exame. E cada vez que constatava que dava negativo, ela ficava triste. Vejam só que situação. 5 anos depois, esta senhora apareceu com câncer no estômago. Veja o nosso poder mental. Então, nós damos os comandos. Por isso que Emmanuel disse que as nossas células são pequenos animais domesticáveis. Porque na hora que eu determino, eu dou força, eu dou um comando. E as coisas vão acontecendo. Não tem para onde. Então, se eu dou um comando de alegria, de positividade, eu posso estar doente fisicamente, mas eu posso estar saudável plenamente. Esse doutor Décimo, ele relata o caso de uma jovem de apenas 14 anos. Teve um problema de câncer no esôfago e não teve jeito. Durante vários meses, fizeram de tudo, mas não teve jeito. Mas ele disse que a menina transbordava uma saúde que era invejável. Ela toda cheia de tubo, mas os olhos dela sorriam. Ele fazia questão de todos os dias visitá-la só para sair de lá feliz, porque ela transparecia isso. No entanto, ela estava com os seus dias contados. Então, a atitude que nós temos que ter na vida é o que faz a diferença. Se eu quero felicidade, eu tenho que construir isso, porque felicidade é uma condição, não é um estado. Eu posso ter muitos problemas, mas estar perfeitamente feliz. Mas na hora que eu me determino que as dificuldades que estão à minha volta é que se sobrepõem, então eu não tenho felicidade nenhuma. E olhe que não existe contrário de felicidade. Existe a falta de. Não existe contrário para a felicidade. Como também não existe contrário para a escuridão. Existe a falta de luz. Logo, se eu acender um fósforozinho ali,
a escuridão desaparece. Então, quem decide sou eu. Quem determina sou eu. Tudo está nas nossas mãos. Mas nós, sempre com esse aspecto negativo que nós temos, colocamos isso na mão do nosso semelhante. E quando ele não corresponde às nossas expectativas, o que é que acontece? Nós adoecemos. Então eu tenho uma amiga que ela se apaixonou por um rapaz e ela apostou todas as suas fichas, toda a sua felicidade na mão daquela criatura. Aquela criatura, claro, não corresponde porque não corresponde. Não adianta a gente querer algo que não existe. Temos que entender que relacionamento entre uma e outra pessoa é como um jogo de quebra-cabeça. Não tem a parte grossa e a parte fina? A parte grossa se encaixa na parte fina e a parte fina se encaixa na parte grossa. E assim você monta o quebra-cabeça. A relação entre duas pessoas é desse jeito. Eu tenho que entender que aquele outro, na parte fina, ele não vai engrossar porque eu quero. Eu tenho que encaixar a minha parte grossa, que é o meu entendimento, que é o meu amor, que é a minha confiança, que é o meu respeito, naquela parte fina dele. E aí, aquela parte grossa dele, porque cada pessoa tem o seu lado bom, tem os seus aspectos positivos, que é a parte grossa. Aí encaixa na parte fina minha, que me falta. Então, essa minha amiga, ela tinha muitas expectativas para aquela criatura que não conseguia corresponder. Não é que ele não goste dela, mas é que ele não corresponde àquilo que ela deseja dele. Ela criou expectativa, e quando você cria expectativa, você se decepciona, porque o outro está em patamar diferente daquilo que você quer. Então, se eu quero viver bem com o outro, eu tenho que entender essas nuances dentro de uma relação. Ou então eu vou estar brigando o tempo todo. E como aquela criatura não conseguia atender a minha amiga, o que é que acontece? As tristezas, as revoltas foram muitas. E foram se somatizando, se somatizando, se somatizando. Até que os problemas de saúde, de verdade, no corpo físico começaram a aparecer. Aí vai para o médico, não estou achando nada. Claro, está tudo aqui. Foi tudo construído aqui. Aí, daqui que ela se organize energeticamente, vai levar um tempo. Por quê? Quando nós compreendemos, aceitamos as nossas fragilidades e aceitamos a fragilidade do outro, aceitamos isso, o nosso perispírito ele é rápido em se recompor. O perispírito se recompõe rapidamente, mas o corpo físico não. É a mesma coisa de você pegar 2 quilos e levanta numa facilidade. Aí você vai pegar 100 quilos, você não pode, tem dificuldade, não é verdade? Então é o nosso corpo perispiritual para o nosso corpo físico. O nosso corpo perispiritual é aquele 2 quilos, a gente pode. Mas o corpo físico é aquele de 100. Então leva um tempo para ele se reorganizar. Voltar à sua normalidade. Aí o que é que acontece? Vamos precisar da medicação material para organizar o nosso corpo físico, que nós, de uma forma impensada, debilitamos. E aí vem os vícios, e entre outras coisas. Nós temos que aprender a cuidar de nós. E o primeiro passo primordial é começar a nos amar. Nós temos uma resistência muito grande em nos amar, em gostar de nós. Porque quando temos a atitude de ciúme, de revolta, de mágoa, de desespero, estamos nos amando? Não. Temos uma dificuldade enorme de desenvolver esse amor conosco. Por 2 situações.
A primeira é porque estamos sempre esperando que o outro nos faça feliz. E a segunda, porque nós nos condenamos por erros que muitas vezes nem nos lembramos que fizemos. Arrastamos isso de outras existências. É onde entra o auto-perdão. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Se as coisas estão difíceis, eu não estou conseguindo lidar direito com as minhas próprias emoções, eu tenho que investigar o porquê, de onde vem isso, para quê. Augusto Cury nos diz o seguinte: sempre que você estiver num momento de conflito, dê um choque de razão. Ou seja, pare e diga, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Para que eu estou sentindo isso? Você sai do foco de conflito, analisa a situação. Se tiver disciplina, você consegue identificar as razões que estão levando você àquele caos. E aí você começa a trabalhar em prol de você mesmo. É nesse momento que você utiliza-se da técnica de se determinar a melhorar. É quando você começa a se perdoar e se amar. Mas enquanto nós sempre nos direcionarmos para a vida achando que o outro é que é responsável por isso em nós, nós vamos estar carregando conosco um grande fardo, que é a nossa própria infelicidade. Quando nós iniciávamos os trabalhos hoje, nós fomos ler o Evangelho, e quando abrimos o Evangelho, caiu uma lição assim, muito, muito, muito interessante para o momento que nós vivemos na atualidade. A lição dizia assim: Deus deixou todas as leis necessárias para o homem governar a si mesmo e governar aos mais fracos, levando-os ao progresso. O homem responderá por qualquer desvio que ele faça dessas leis. Essas leis estão inscritas dentro do próprio homem, ou seja, na sua consciência. Sempre que o homem se desviar dessas leis, ele comete uma falha, primeiro com ele, depois com o próximo, que for atingido por ele. Não tem para onde correr. E aí muita gente se pergunta, mas como identificar essas leis? À medida em que o nosso conhecimento evolui, nós vamos identificando essas leis nos pormenores da vida. A nossa consciência, ela vai aumentando a sua lucidez. E nos mostra como, onde e o que devemos fazer em relação a nós e ao outro. E nesse sentido, Jesus deixou para nós um manancial do qual nós não podemos abrir mão, que é o Evangelho. Ele nos ditou um remédio maravilhoso. Amai ao próximo como a ti mesmo. Veja, amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus quis dizer com isso que antes de você amar o próximo, você tem que se amar. Porque se você não se amar, você não vai saber amar o outro. A sua forma de amar o outro vai ser egoísta. Não vai ser verdadeira. Então, para que você ame verdadeiramente o próximo, você tem que desenvolver esse amor com você. Aí sim, você vai saber amar o seu próximo. E ele deixou outro remedinho maravilhoso. Não façais aos outros o que não queres que faça a ti mesmo. Então não tem erro. Não existe erro. Basta que nos lembremos diariamente dessas duas receitas.
E nós vamos acertar sempre. Nós vamos ter qualquer doença física, mas vamos ser pessoas saudáveis. Porque Emmanuel diz que saudável é todo aquele que tem uma mente plenamente saudável. Olha, saudável é aquele que tem uma mente plenamente saudável. Ele não fala em corpo, ele fala em mente. E aí? Me vem Chico Xavier na cabeça. Chico Xavier era doente ou saudável? Fisicamente ele era muito doente, mas era extremamente saudável de espírito. Chico Xavier trabalhava 12 horas por dia sem se queixar. Imagina então. Nós trabalhamos 4 e já estamos reclamando. Queremos emprego público porque é só 6 horas e eu não preciso fazer mais nada. E quando eu tenho que trabalhar 8 horas, misericórdia. E depois que está desempregado, reclama porque está desempregado. Mas não quer trabalho, quer emprego. E emprego é aquele que eu só me movimento pouco, mas ganho muito. Porque, na verdade, a gente sempre está interessado nos ganhos materiais. Enquanto nossa mente estiver voltada apenas para o material, nós vamos ser pessoas, infelizmente, doentes. E como acabamos de dizer, a leitura do Evangelho nos remeteu ao momento que nós vivemos na atualidade, onde o brasileiro se desespera mediante as situações. E a nossa amiga Marcela dizia, ó, eu me tremi de raiva. Aí eu olhei para ela, tá vendo aí? Eu fiquei doente de raiva, de revolta. E o que foi que você fez? Você mudou a situação? Não. Adoeceu. Ficou com dor de cabeça. E por aí vai. E aí? Com a lição que nós vimos no Evangelho de hoje, não nos resta a menor dúvida de que este é um momento para nós espíritas. É um momento de maior serenidade, de responsabilidade conosco e com o nosso planeta. Porque não haverá nenhuma lei que seja infringida. E nós falamos da lei natural. Essa única que nenhum homem pode modificar. Nenhum. Porque está dentro de nós. E nós responderemos por qualquer falha que fizermos com ela. Logo, aqueles que estão lá, falhando com o seu semelhante, virão mais tarde numa situação de penalidade. Não precisa que nós nos adoecemos. Não precisa que nós saiamos na crítica desesperada. Desnecessário. Porque cada um responderá pelo que fez. Nossa contribuição será definitivamente melhor se nos pormos em oração. Porque é isso que a espiritualidade tem nos solicitado. Orem, confiem. O planeta todo passa, sim, por provações. E como vocês querão chegar no mundo de regeneração se não souberem passar pelas provas e as expiações? Onde está o conhecimento de cada um? Há quanto tempo Cristo esteve entre nós e deixou suas lições e até hoje não se aprendeu por completo? Quem de nós vive os ensinos do Mestre Jesus na sua plenitude? Quem de nós podemos dizermos que somos verdadeiros com o Evangelho? Como queremos
buscar de forma agressora. Serenidade. Serenidade. Esse é o papel de todos que se dizem espíritas, de todos que se dizem cristãos. Serenidade, fé, confiança. Porque Deus não vai desamparar a nenhum dos seus filhos, que seja no Brasil, que seja lá fora, que seja em qualquer lugar. Confiemos. Sejamos verdadeiros fiéis do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não temamos. Porque tudo se restabelecerá no seu momento oportuno, quando cada um dos habitantes deste planeta merecer. Não duvidem disso. Sejam fiéis, sim, aos vossos sentimentos. Sejam fiéis, sim, à felicidade que vocês procuram. Se determinem a conquistá-las. Sejam verdadeiros trabalhadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em prol do mundo, em prol de vocês mesmos. Não se permitam ser instrumentos de desordem. Não se permitam ser instrumento de discórdia. Utilizem as armas da verdade que existe em cada um. Da verdade. Porque ninguém chegou a uma condição de sociedade sem ter feito conquistas. Conquistas morais e intelectuais. Utilizem isso ao seu favor, ao favor do seu país, ao favor do planeta Terra. Amem-se e amem uns aos outros, como Cristo assim recomendou. Não percam mais tempo. Não deixe para o amanhã o que podem fazer hoje. Nesse momento, se determinem a serem felizes. Que Deus os abençoe. Que o Cristo de Deus esteja no coração de cada um. Muita paz. Nós agradecemos, primeiramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade da nossa irmã procurar trazer informações que deverão justamente nos levar a uma reflexão um tanto mais profunda, não só sobre a nossa própria vida, como também do nosso planeta, do nosso país. E é por aí que nós deveremos caminhar. Sempre alerta. São sinais muito sutis, mas de grande importância justamente para o nosso progresso. E agora vamos passar a palavra à nossa irmã Conceição para que ela possa fazer a prece de encerramento. Que alerta maravilhoso tivemos agora à noite. Que lição. Para a gente projetar na nossa mente unicamente a luz, a verdade e o amor a nós e aos outros. Aos outros, seja uma planta, um animal, seja lá o que for, que tiver vida, devemos projetar o amor. Que sejamos essa luz, que sejamos o amor puro do Cristo, que, como a irmã falou para a gente, nesses 2000 anos, aprendemos tão pouco, exercemos tão pouco, mas com o nosso esforço e com o nosso poder de transformação, podemos alcançar essa nova era que está projetada na nossa esfera. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.
E sendo assim, diante da rogativa e do agradecimento da nossa irmã, é que pedimos permissão à equipe espiritual que tem nos proporcionado as melhores condições nessa casa de oração e trabalho, permissão para que possamos dar para concluir a primeira parte em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para todos. Eu vou solicitar que todos fiquem sentados. Eu gostaria de presentear a todos, mas como não é possível, eu vou presentear com um livro, Auto Perdão. Aquele que for sorteado realmente vai ter um manancial de coisas boas. Embaixo da cadeira de vocês vai ter um papelzinho com sorteado. Quem tiver esse papelzinho é o que vai ganhar. Aí, achou já. A sortuda ali, já achou. Parabéns, querida. Que Deus te abençoe.